pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Mais uma vez eu, Aderaldo Silva, engenheiro agrônomo, coordenador do Bahia Produtiva pela COFASP, estou aqui no lote 16, estou aqui cumprindo mais um vídeo do nosso Terra à Distância, e hoje eu trago um tema muito tranquilo. Apesar dele não ser tão comum, tão falado entre vocês produtores, principalmente nessas regiões onde a gente está atuando, mas não, corrijo. Tem um pessoal do Coxo, tem um pessoal do Timbó, tem um pessoal em Mirangaba também, um pessoal em Miguel Calmon, que produz flores. Ele não é um tema assim universalizado, mas tem a sua produção e tem o seu viés de comercialização, né? Enfim, hoje a gente está trazendo esse tema, que são plantas ornamentais, basicamente a produção de folhagens e flores de corte. É interessante que a gente faça um apanhado histórico para vocês, produtores, entenderem de como que a gente chegou na situação de ter uma flor em nossos lares. É interessante fazer esse apanhado histórico que enriquece a nossa fonte de informação, principalmente para entender um pouco essa dinâmica de como o consumidor ele, pode até se comportar. Assim, como as flores começaram a ser utilizadas como plantas ornamentais pelo homem. Há fatos históricos, informações históricas que há 60 mil anos o homem neandertal utilizava essas flores nos rituais de fúnebres, que é uma foto aqui embaixo. Ele utilizava aquele artefato, aquela planta nesses rituais. E há 35 mil anos os homens nômades relacionavam a presença de flores com o surgimento de alimentos. Há relatos que há 10 mil anos os grãos eram coletados e enterrados, produzindo plantas iguais à planta-mãe. Foi aí também quando surgiu a agricultura, que graças às mulheres com o poder de observação puderam criar essa linha, que tanto nos beneficia hoje, nos dias de hoje. Então elas observaram que coletando esse material e semeando, nasciam plantas iguais às plantas mães. No caso dos egípcios, babilônicos e persas, tinha cultivo de várias plantas misturadas ao mesmo espaço. E aí é daí que nasce esse conceito de jardins, onde se coloca várias espécies como eu falo, a questão de diversificação. A gente tem que resgatar esse conceito de diversificação, porque ele é um conceito milenar. Então a gente ao longo do tempo a gente acabou deixando de lado, mas isso vem desde a época dos egípcios. E com o tempo houve a necessidade de estar evoluindo essas técnicas agrícolas. Foi então onde teve o cultivo de plantas importantes, tanto para a fabricação de remédio, quanto a questão alimentícia e também perfumes. Percebeu-se, claro, tem espécies que é inevitável perceber o seu perfume. Então as pessoas queriam aquele aroma, aquele cheiro em você, não só nas plantas. Aí começaram as pesquisas para poder estar desenvolvendo e extraindo essa essência. E também era a necessidade do contato com a natureza. O homem, por mais que o homem diga que não, mas todos nós temos essa necessidade. Em alguma forma, a gente tem essa necessidade de ter o contato com a natureza. E aí também, por conta do crescimento das civilizações, e as florestas já ficavam distantes, porque começou a fazer aquela nucleação longe de estratos verdes, e aí as pessoas, claro, tinham a sua lembrança, e aí queria ficar perto dessa natureza. E aí começou-se a trazer essas plantas para o meio da civilização. Percepção que as árvores atraíam outros animais. Então, os jardins, além de ter aquelas plantas também floríferas, elas teriam que ter as árvores para atrair outros animais, principalmente pássaros. Porque também tinha os jardins. Quando a gente pensa em jardim, a gente pensa no colorido das flores, mas a gente pensa em árvores frutíferas, a gente também pensa em pássaros,
Plantas com função prática e utilitária, além de embelezar espaços. É muito importante que, além desse aspecto de beleza, as plantas elas têm o seu significado como eu coloquei, na culinária, na questão medicinal e nessa questão de perfume, né? Aí a gente tem uma foto, pessoal, da Índia, que eles usam toneladas, quando vai fazer um casamento, é cerca de 5 a 6 toneladas de flores para enfeitar todos os animais, as casas, o trajeto onde ele passa, a casa durante vários dias. Também a gente tem uma representação aqui dos egípcios, né, fazendo uso de alguma das ornamentações no seu dia a dia. E um relato de 2000 anos antes de Cristo tem o surgimento dos jardins na China e no Egito. Qual era o objetivo? Embelezar mais uma vez as casas e enfeitar as pessoas, que as flores têm esse legado, né, de enfeitar. E aí a gente pode dar o exemplo do Jardim Suspenso da Babilônia, que todo mundo já ouviu falar em letra de música, né, em relatos bíblicos e aí relatos históricos vocês conhecem. E a gente pode colocar aqui um fato um pouco negativo, foi que na Idade Média as guerras e as doenças acabaram dizimando os jardins e espaços abertos, porque, como vocês bem sabem, as guerras elas não escolhiam lugar em nenhum momento, né? Elas aconteciam e o que tivesse na frente era dizimado. A gente também pode colocar, dessa mesma época, a gente pode colocar um dos poucos jardins que sobreviveram, foi o Jardim de Versalhes, construído pelo rei Luís XV, na monarquia, em 1660. A partir do século XV, com a era do Renascimento, volta o cultivo e a expansão em massa dessas flores e plantas ornamentais. Porque com a ruptura da era medieval, de uma era mais bruta, de uma era mais que não tinha essa preocupação, principalmente com a beleza, o enfeite dos lugares, né? Eles queriam era guerrear e conquistar espaço e aí depois reconstruía. Com essa ruptura veio a evolução da ciência e das artes, com grande fascínio pelas plantas e flores. A gente pode colocar aqui um exemplo, que essas flores ela tem uma forma, ela tem um aspecto de comunicação entre as pessoas. As pessoas costumam se identificar com aspectos florais, as pessoas costumam, né, nosso Nordeste mesmo, quem nunca ouviu falar de chita? Quem é a chita, o pano chita faz parte da nossa cultura. E aí vocês podem observar algumas imagens, né, a sensibilidade do romântico, a gente trata aqui nas figuras, é difícil você ver um retrato colocando o romance, o amor, assim, que não vem uma flor, né? E é basicamente isso. A partir do século XV, o que a gente pode observar é que essa evolução da ciência e das artes trouxe até os dias de hoje grande admiração, né, pelos aspectos florais, pela essa questão da floricultura. Vamos trabalhar agora alguns conceitos para vocês entenderem melhor. Da onde surgiu o termo floricultura? O termo floricultura ele é derivado de um termo maior, como eu já expliquei na minha primeira aula sobre produção de hortas, ele está dentro de horticultura. E aí a horticultura ornamental vem a floricultura, o paisagismo e a jardinagem. O que seria essa floricultura? Seria a produção comercial de plantas ornamentais. É uma atividade intensa por conta da rotatividade, né? A gente coloca aqui Gerbera, que ela começa a florir uns 3 meses depois que você planta e ela fica aí por 2 anos, esses arbustinhos ficam emitindo flores durante 2 anos. Por isso que se fala, né, uma atividade bem intensa, ocupa áreas reduzidas. Existe a floricultura moderna, ela é praticada em estufas assim com grandes extensões, mas com relação a outras atividades agrícolas, ela é considerada que ocupa poucos espaços. Necessita de mão de obra especializada,
Não é uma área tão simples, apesar de a gente vai ouvir o relato de Dona Nezinha, e ela vai nos explicar como ela faz esse plantio de flores, mas a princípio, quem está no ramo de floricultura precisa ser especializado. Atividade de cunho empresarial, geralmente quem domina o mercado é o setor empresarial, o pequeno produtor de familiar, de base agroecológica, domina muito pouco esse mercado, mas é algo a se explorar. Trouxe esse tema porque eu vou mostrar uma vivência, uma experiência com Dona Nezinha. Ela nos mostra que é possível produzir plantas, né, principalmente flores de corte e folhagem, de uma forma que respeite a natureza, né? Dentro dessa floricultura, a gente tem algumas classificações, que são as plantas de corte, onde a comercialização é feita principalmente com o corte da parte que vai se comercializar. Você não comercializa a planta, você comercializa parte dela, como eu coloquei as gérberas, né? Aqui no caso são gérberas dobradas, as rosas. Você não retira, você não colhe a roseira todinha, você colhe a rosa que está em botão para que você consiga colocar ela na comercialização. Então, no caso de plantas de corte é isso, você vai vender parte da planta e não a planta toda. Temos também as plantas de vaso, que são aquelas que são comercializadas, a planta por inteiro, né, dentro de vasos. E, enfim, temos as folhagens. Eu separei esses três tipos porque são os mais típicos da nossa região, comercializados na nossa região, né? Você vai nas feiras aqui, Jacobina, Miguel Calmon, Caen, eu já vi, comercializado esses três tipos. As plantas de corte, né? As plantas em vaso e as folhagens. Vamos ver agora um panorama da floricultura no mundo. Ela é uma importante atividade econômica para vários países e os seus maiores produtores mundiais é a Holanda, Japão, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Dinamarca e França. Já os principais exportadores, por consequência, né, são os maiores produtores. A gente insere nessa lista a Colômbia, a gente insere o Israel, Bélgica, Costa Rica, o Canadá e também a Alemanha, né? O comércio internacional ele movimenta, de acordo com a informação que eu pude apurar, cerca de 5,5 bilhões de anos. É um valor muito expressivo quando você, porque a maioria das pessoas acha que esse setor não tem, né? É uma expressividade. No caso do Brasil, ele tem uma pequena participação no mercado internacional. É uma atividade recente dentro da economia nacional, se você for considerar as produções agrícolas, né? E o principal marco que a gente pode estar citando aqui é a fundação da Cooperativa Agrícola em Olambra, a Olambra Limitada, em São Paulo, 1957. Por consequência, os descendentes, né? Os imigrantes que vieram de Olambra. Os números expressivos em termos de produtores pode até existir, porém a área cultivada ainda está em expansão e, por consequência, é um setor que gera bastante empregos. Agora, por que a gente tem afinidade, né, com essa produção? Por mais que a gente seja uma produção ainda nova, nós temos uma diversidade muito grande de solo e clima, que permite o cultivo de um infinito número de espécies, como a Alexandra colocou aí, de suculentas, rosa do deserto. Isso é uma oportunidade. A gente tem que pensar já no ponto de vista da diversificação. Ó, a linha cronológica que a gente vem trazendo nos vídeos, né? É oportunidades, é pensar fora do nosso quadrado. O setor no Brasil vem crescendo em média de 20% ao ano. É uma expressividade muito grande. Ele contribui de forma significativa para a economia do país, porque a partir do momento que ele tem cerca de 5.000 hectares ocupados pela floricultura nacional e é cultivado mais de 400 espécies e 2.000 variedades de plantas. Então, isso é um grande fluxo de investimento, né, de capital financeiro, e é interessante a gente estar pensando nisso. São Paulo é o maior e mais importante estado de produção de flores, na questão de plantas ornamentais, quando o assunto é Brasil.
Por quê? Porque ele está numa região de clima tropical e a altitude de lá é elevada. São dois fatores que é bastante importante para esse cultivo de plantas. É na região de Olambra que se encontra o centro mais desenvolvido de floricultura brasileira. E a gente coloca aí, né, quando a gente fala de floricultura no país, a gente lembra logo de Olambra. No caso do Nordeste, a produção de flores e plantas ornamentais concentra-se principalmente nos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará e Alagoas, ocupando áreas mais privilegiadas em termos climáticos, né, solos, climas não tão muito quentes, também não tão frios, e a questão da oferta d'água, é importantíssimo. As cactáceas são as plantas mais adaptáveis, né, a esse clima seco, representam uma alternativa de produção para o sertão do semiárido, como minha amiga já colocou no vídeo dela. Essa planta aqui mesmo, depois ela solta uma flor, apesar de o cheiro não ser muito agradável, mas é belíssima, um roxeado fantástico, show de bola. Aqui também temos algumas suculentas, aqui tem uma cabecinha de frade aqui atrás. São propícias essas áreas elevadas à produção também de plantas de clima temperado ou subtropicais, como as rosas, lá tem muita rosa, lá tem os crisântemos, essas gérberas dobradas aqui, áster e outras espécies, como a gente vai poder observar. Tem aqui a margarida, né, margaridinha. Aqui na Bahia, a produção de flores tropicais pode ser encontrada no litoral norte, litoral sul do Grande Recôncavo, na Chapada Diamantina, aqui pra gente, no Piemonte da Diamantina, sudoeste da Bahia, no Planalto, no litoral sul da Mata Atlântica e no Sertão. Então, é bastante diverso. É um assunto que eu tenho certeza que a maioria de vocês vai dizer assim, poxa, flor, eu nunca nem imaginava, né, que é tão difundido aqui no nosso estado. Atualmente, estima-se que a área total que é cultivada aqui, em sua grande maioria, cultiva tango, crisântemos, gradiolo, que é a palma Santa Rita, que é essa palma aqui por conta da folhagem dela, as rosas, os copos de leite, as folhagens de modo geral, e os vasos com amarilies, os mini rosa, quem nunca comprou uma mini rosa em feira, né? Vinca, e entre outros. A gerbera entra bastante, é bastante presente, as petúnias, aqui é a palma de Santa Rita, ela a flor, né? E aqui é o bulbozinho de reprodução que eu peguei lá para eu já replicar em casa, né? O mercado aqui na Bahia, o mercado de destino é basicamente constituído por Salvador, Feira de Santana, Jequié, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas, Alagoinhas, Milagres e Jaguaquara. Aqui a gente também pode colocar, como Jacobina, a gente pode colocar Capim Grosso, é uma área que absorve bastante a produção de flores na região. Tá aí as nossas referências, e aqui eu coloco, essa é um arranjo, né, aqui é o bulbozinho da palma de Santa Rita que eu trouxe. Coloquei aqui na mesa lá de casa, e esse arranjo, eu não sei se vocês observaram, na hora que ela estava falando sobre irrigação, ela estava preparando um buquê, um ramalhete, né, de flores, um ramalhete para mim, e ela me presenteou. Eu fiquei imensamente feliz, e olha como um pequeno arranjo muda a alegria da casa, né? E eu fiquei imensamente feliz elas terem me recebido. Eu usei máscaras e aquela película de proteção, né? Então eu mantive o distanciamento, não fiz nenhum tipo de alimentação na casa dela, até minha água eu levei um lanche. Queriam que eu almoçasse lá. Fico muito feliz, viu? Fernanda, Dona Nininha, Dona Maura, fiquei muito feliz pelo convite, pelo acolhimento. Só tenho a agradecer, de coração, gratidão. E eu fico por aqui, e agora eu vou colocar para vocês a parte da vivência produtiva que Dona Nininha tem, viu? Muito obrigado e até uma próxima. Meu nome é Maria Carmelita Miranda Coutinho, mas todo mundo só conhece por Nininha. E sou aqui de Bagres há 25 anos. Casei, vim morar aqui na família Gabriel. Quando começou a plantar as rosas, como começou o interesse? Conta um pouquinho para mim essa história. Aqui foi já de geração. A minha sogra plantava a gerbera aqui. E aí foi aumentando a plantação. E foi assim que
ela já faleceu, mas os filhos ficou produzindo. E foi aumentando o plantio de Gévora para Rosa, aí vem o Sorriso, vem a Margarida, a Gévora dobrada, e a gente vive no plantio das flores e também de leira de coentro, couve, é um quiabo, de tudo, feijão, a gente planta de tudo um pouco. Nininha, como que é o dia a dia aqui na roça? Como que, por exemplo, hoje na roça, eu vou fazer o quê? Como é as atividades aqui da roça? A gente sempre molha pela manhã e pela tarde. E essa questão de capina, quem é que fica cuidando? É a gente mesmo. A gente quem? Eu, meu marido e meu cunhado que trabalha assim, que mora comigo, trabalha comigo sempre. Aí a gente tá sempre colhendo, plantando todos os dias da semana, de segunda a quinta. Na sexta-feira é o dia da colheita, porque a gente pega o sábado, a gente pega a feira. Aí a gente produz as coisas, aí na sexta-feira é o dia de colher, pra gente ir pra cidade. Que seria? Miguel Comum. Como que é a questão da comercialização lá? Como funciona a comercialização? É banca? É entrega? Conta banca, um pouquinho. A gente tem uma banca e a gente leva os produtos para lá. O que é de comer, a gente consome e aí o que sobra a gente leva pra gente, né, vender. Aí às vezes tem sábado que é melhor, outros é mais fraco e aí vai indo, né? Agora mesmo essa pandemia tá ruim, o motivo das flores, porque a gente produz muito para fora. E agora não tá tendo evento, né? Não tá tendo casamento, aniversário. Então, às vezes, agora mesmo, a colheita das flores, a gente tá tendo muito prejuízo. Por causa dessa pandemia. Um pouquinho. Agora que você tocou na questão do financeiro, fala pra gente, assim, se compensa, se não compensa, se o comércio de flores é um comércio que dá para tirar uma certa receita. O plantio de flores dá sim. A gente, é uma coisa que o pessoal não come, mas que o pessoal usa muito sobre esse negócio de evento, né? Então dá pra gente estar sobrevivendo com esse plantio. É tanto que a família aqui, todos têm um plantio. Hoje já estão todos praticamente já aposentados, as mulheres, tanto minhas concunhadas e meus cunhados. E só tem eu e meu marido que são os mais novos. E aí a gente então trabalhando. Mas os outros já estão tudo aposentados e foi a família criada aqui com esse plantio. A lavoura, né? De flores e outras coisas também, né? De verdura. Fala há quantos anos a senhora planta flores e quais foram os que a senhora lembra com mais orgulho e quais foram as dificuldades que a senhora enfrentou nesse período de plantio? A dificuldade eu vou te falar, para aqui, a verdade assim, depois, antes de eu casar, já plantava leira. Mas era rigado, né, de chuveiro. Depois que eu casei, que eu tenho 25 anos que vim para aqui já facilitou que é em bomba, né? Tem a bomba, liga e a gente molha com a mangueira. Então já tem essa facilidade a mais, né? E há 25 anos que eu moro aqui. E é um trabalho que eu gosto, toda a vida eu gostei de trabalhar na roça, toda a vida. Então aqui até facilita mais, talvez assim, ao jeito de plantar, de molhar, que é mais leve. A maior dificuldade que a gente tem é quando chega a seca, porque a gente molha com o cacimbão, a água do cacimbão, então quando está seco, a minação da água já fica pouca. E aí a gente tem que parar até de produzir mais coisa, porque não dá água, não dá para você plantar, né? Há 3 anos atrás foi... 3 anos atrás que pegou uma seca braba aqui, até nessa região mesmo que secou mais o cacimbão, e a gente molhava até de noite, ligava a bomba de noite para estar molhando as roças, para estar esperando minar aquela água do cacimbão para a gente ir jogar nas plantas, apenas para poder elas ficarem vivas, só para cevar, não dava para molhar para ficar bom, era só para elas ficarem mesmo vivas. Eu queria que a senhora explicasse mais ou menos como que a senhora
planejou essa área de plantio aqui? O que é que a senhora plantou? Como foi que a senhora viu essa questão de espaçamento? Aqui é os galhos da rosa para a gente tentar fazer a muda. É difícil de pegar, mas aí a gente tem que estar tentando. A gente corta o galho e planta e vai irrigando todo dia para não deixar secar o chão. E também não pode jogar água em cima. Se jogar, ela também é difícil para pegar. Aí a gente vai plantando os galhos, assim. Os que vai secando, a gente vai arrancando, torna esse outro galho, até fazer o plantio para elas pegarem. Às vezes já está pegado grandinho. Aqui, ó, esse aqui mesmo já saiu o olhinho, tá vendo? Às vezes tá assim, mas não tá garantido de tá pegado, tá bonito. Mas pode ainda murchar. Precisa de estar sempre renovando. Aqui, esse aqui também, ó, já tem esse galinho aqui. Tá vendo? Já tá saindo o olhinho. Esses aqui já pronto foi de novo. Esse aqui já fez mais de 8 dias. Saiu esse galho. E a questão da adubação? A adubação, nesse ponto aqui a gente não pode colocar o adubo, que é a bosta das ovelhas que a gente usa aqui. Mas quando já tiver pegada, aí a gente vai, coloca e molha. A quantidade é o que tem. O que tiver a gente coloca para estar até sustentando a molhação e também serve de adubação. E o espaçamento, como foi? O espaço a gente faz assim, que dê pra gente trabalhar no meio. Nesse caso a gente trabalha desse lado e nesse meio aqui. Pegando. Porque as rosas tem espinho aí, facilitar a gente tá se furando, né? Não tem jeito. Explica um pouquinho para mim como que funciona a irrigação, quanto tempo é, como que vocês dividem essa água. Aqui é o cacimbão que a gente leva água para as plantações. Cada bomba dessa joga para as roças lá em cima, para a gente estar molhando os plantios. É um cacimbão que, graças a Deus, é bom de água. Assim. Às vezes tem hora que tem vez não, sempre vai ligar as 4 bombas aqui e não seca. Então quando chega o tipo do verão, que o rio está seco e a iluminação está pouca, aí a gente tem que estar controlando. Cada hora um liga. Na hora que um está molhando, o outro não está. E aí vai indo. Todos os irmãos. Tem quanto tempo? Esse cacimbão aqui tem muitos anos já. Não tem nem para dizer que eu fiz. Quando eu casei já tinha 25. Já tinha 25, já tinha esse cacimbão aqui. E tem bastante anos. Pronto, dona Nininha, fala para mim como que funciona a colheita, de quanto em quanto tempo, quais são os dias, a hora, como é que funciona isso, a questão da colheita? A rosa a gente colhe praticamente todos os dias da semana, viu? A gente colhe no começo da semana e coloca na geladeira, enrola no jornal e coloca na geladeira para não chega alguém que ligue, queira, já tá tirada, tá? Para não perder. E aí quando chega na sexta-feira que a gente já arruma para levar pro sábado. E as outras gebras a gente colhe só na sexta-feira. A gebra, o sorriso, viu? E para plantar o sorriso, a gente planta a gebra. Vai ser porque de 2 meses em diante que a gente está colhendo. Na sexta-feira, qual seria o horário, mais ou menos? O como horário funciona? sempre pela manhã. Quanto mais cedo é melhor, antes do sol esquentar. A gente tem que estar colhendo para colocar logo na sombra. Como é que é trabalhar em família, viver aqui em família, no coletivo? Conta para mim, para as pessoas que vão assistir o vídeo, qual a importância dessa união, qual a importância de estar com a família. Conta pra gente. Aqui a gente, a família, vários irmãos e com as esposas, a gente sempre trabalhando junto, é muito bom. A união que faz a força, né? E graças a Deus a gente tem aqui sempre se unido muito. E até roça a gente já plantamos junto, de rosas, para estar um dia na semana, todo dia na segunda-feira, a gente tem que estar se reunindo para estar colhendo, para estar podando. Teve esse plantio também aqui
nessa família, na família Gabriel. Eu acho muito importante porque fica a família reunida, fica uma coisa assim bonita para quando os povos vê, falar, olha só ali que bonita aquela união daquela família, que é o que os povos muito falam aqui, que o que gosta mais é da união de nossa família. Que todo mundo aqui se combina para tudo, né? A gente, graças a Deus, somos uma família muito de bem, muito reunida, graças a Deus. Nunca um ou outro, se faltar uma coisa, um corre na casa do outro, para o que precisar, todo mundo fala, estamos às ordens, se precisar, vem aqui. E com relação às flores? Todo mundo tem. Fala um pouquinho das variedades que tem, das rocinhas que tem aqui. Todo mundo tem, uns tem mais, outros tem menos, mas todos têm planta, um ajuda o outro. E é tanto que às vezes chega uma pessoa e fala que vai querer uma quantidade, aí a gente já vai na casa de um e de outro para cada carro arrumar um tanto e fazer aquela quantidade que a pessoa está querendo. A gente sempre está vendendo para os outros, sabe? Está arrumando para estar adquirindo aquela quantidade que a pessoa queira. As variedades é que nem, como minha mãe já falou, a murta, que é a folhagem, a angélica, a palma, a gébora, a rosa. Agora nós também está tendo um pouco de haste, que é o sorriso, né? Tem um pouco de sempre viva, a margarida. Cada um a gente cultiva um pouquinho, né? A gébora, como a mamãe falou, tem de 2 tipos, né? Que é a gébora dobrada e a comum. E assim, qual o conselho que vocês dariam para uma pessoa que quer iniciar o plantio de flores hoje? Quais as principais experiências que vocês poderiam dar, dicas assim? A primeira dica é você gostar do que você faz. A primeira coisa é essa, né? Porque se você gosta, você está cultivando ali com amor, aí até a planta se sente bem e aí ela vai mais à frente, né? Ela fica bonita porque tá vendo que a gente está cuidando com amor. Então a melhor dica que eu digo é você gostar do que faz. Se você gostar de planta, aí você planta que vai colher bem. Outra E tem que ter amor. dica que eu O também trabalho que falo. gosta, né? Uma dica que eu também falo, se for possível, não usar veneno, essas coisas. Que também a gente aqui planta Não tem veneno, natural. é natural. A gente não usa veneno nas coisas não, viu? Quanto mais natural, melhor. É a dica que eu dou. Os povos gostam muito quando vai lá na barraca perguntar. Já pergunta logo se é orgânico ou não. Aqui tudo é orgânico, porque ninguém usa o produto de veneno, né? Que prejudica a saúde. Aí, para quem quer começar, né, eu acho melhor sem veneno. Plantar primeiro pouco, para ver se vai à frente, para ir cuidando e cuidar. Depois vai plantando outros tipos, outras variedades e vai plantando mais e mais, até ver o tanto que você vê que consegue dar conta, que consegue cuidar. Aumentando de pouco a pouco. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.